Boa noite, então, gente, né? Estamos aqui com o professor Daniel. Daniel, muito obrigado, né? Em nome da Rede OA, a Muito obrigado a equipe você. Water Intelligence, a ID Lógico, também agradece, né, a tua participação aqui com a gente, o Nilon. Então, qualquer coisa aí, né, pode me chamar. E boa sorte aí nessa aula espetacular que tu vai dar para nós, tá, Daniel? Fica à Muito vontade obrigado. ali. Muito obrigado mesmo. Tá Então é o bom. seguinte, infelizmente não apareceu minha telinha ali em cima. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade e esse excelente convite. E vamos fazer uma aula meio happy hour aí, vamos relaxar um pouco nesse finalzinho de tarde, de sexta-feira, dia do trabalho. Quero agradecer ao IOA, a empresa Ideological, por essa oportunidade e a parceria. Deixa eu só. Quero agradecer essas duas pessoas maravilhosas, o Tufi e o Vitor, e dizer que está sendo uma honra, né, a gente começar a trabalhar junto. E também quero agradecer o New One e o Horta Inteligência, porque realmente é muito complicado fazer esse tipo de aula. E falar depois do professor Flávio, professor André, professor Heber e esse lenda da ortodontia João Batista realmente me deixa dois lados, né? Honrado e nervoso ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos lá. Vou me apresentar um pouquinho, porque muita gente não me conhece. Eu sou especialista em odontopediatria, ortopedia funcional, mestre em ortodontia, especialista em ortopedia funcional, especialista em mestre em ortodontia. Fiz meu doutorado aqui na Universidade Positivo e coordeno cursos em Joinville, Curitiba e Campo Grande. Tá? E trabalho com sistemas de ligados, baixas forças, desde 2006. E sou o criador do T-Control System, que eu vou apresentar para vocês hoje. Aqui tem meu WhatsApp, meu e-mail e meu Instagram. Podem mandar que eu sempre respondo. Essa é minha cidade maravilhosa, chamada Curitiba, uma cidade que eu amo muito. Adoro porque tem vários parques, né, para correr. Estamos correndo lá de máscara e quando passa alguém a gente vai para o lado 2 a 3 metros, mas nos cuidando aí. Todos têm que se cuidar. E vou contar um pouco da minha história para vocês. Quando eu era odontopediatra, eu adoro inventar coisas, assim como me baseio muito no grande professor João Batista, e eu adoro inventar coisas. Então, quando eu estava na minha fase de odontopediatria, que foi de 1997 a 2001, que era só odontopediatra, e eu comecei a ortopedia funcional, eu inventei essa cadeirinha, chamada Easy Baby Comfort, que é uma cadeirinha que você põe em cima da cadeira, que você adapta em qualquer tipo de cadeira para atender as crianças. Então, é muito legal isso, porque você acaba não precisando levar a criança para anestesia geral para poder atender. E daí, essa aqui foi minha fase de ortodontista, né? Que até hoje ficou daí. Né? E odontopediatria, de vez em quando, eu faço também. Então, o que aconteceu? Em 2002 a 2008, eu entrava assim no consultório e saía assim. Né? Então, eu cheguei em uma transição entre aumentar minha clínica, que eu trabalhava com sistema convencional, tá? Quero agradecer ao professor Dino Capelosa, que várias vezes fui aqui de Curitiba, lá para Bauru, no Omega Flat, grande hotel Omega Flat, e assisti vários cursos lá em 2004, no lançamento do livro dele. E em 2008 eu estava nessa situação. Os dois sistemas, pessoal, eles funcionam, tá? Porém, eu tinha que definir, porque eu entrava no consultório e atendia 20, 25 pacientes por dia e não tinha mais lugar. Daí eu falei, vamos fazer o quê? Vamos aumentar a nossa equipe, aumentar as cadeiras. E Professor, vamos... Oi, pode falar. desculpa eu te interromper, é que o nosso sistema aqui de logística pensou em, de Diga. repente, a gente desligar o Skype pelo gerenciador de tarefas. O senhor consegue? Deixa eu ver só um pouquinho. Vamos lá no gerenciador de tarefas aqui. Às vezes dando um Ctrl Alt Del aí, tu consegue abrir o gerenciador Tá, deixa eu ver. e, de repente, o Ctrl, Skype ainda está Alt, aberto. Del. Tá.
Gerenciador de tarefas. Tem alguma coisa ali com, tipo assim, dos aplicativos que estão abertos, o Skype não está aberto? Não, só está o Zoom e o Microsoft PowerPoint. Então, tá. É que tem dois Zooms abertos aqui. Esse que é o problema, acho. Não, mas é porque um é um pop-up, daí ele provavelmente abriu o mesmo normal. Não, mas tudo bem. Eu fecho minha internet normal, o Zoom continua? Não, não, acho melhor deixar assim, senão vai sair todo o sistema de novo, né? Deixa eu tentar startar o vídeo novamente aqui. Tentei startar o vídeo novamente, não deu. Mas a voz tá Tá. boa, a voz tá boa? Sim. Não, tá tudo perfeito. A gente só tentou como uma última alternativa. Ah, então tá bom. Então Tá bom. tranquilo. Desculpa. Fique na memória com o meu visual da primeira slide. Tá bom então, professor. Vamos lá. Depois, qualquer coisa, a gente tenta de novo aqui. Então é o seguinte, voltou a aula, né? Então, daí eu estava em 2008 e eu estava nessa. Então, o que aconteceu? Eu preferi mudar todo o meu sistema do consultório. Tá? Por sinal, eu estou aqui na minha sala de espera da clínica, aqui, onde pega bem a internet. E o que aconteceu? Olha que interessante aqui. Hoje em dia, eu trabalho, desde 2008, eu trabalho em 2 consultórios, eu e mais uma secretária. Então, é bem enxuto o meu custo. Trabalho com o gerenciador da Clinicorp, que faz o gerenciamento do meu consultório. E muitas vezes eu peço o sistema Compass 3D, cefalometria, caso onde eu tenha uma assimetria facial. Caso simples, não, mas caso onde tenha assimetria de plano cruzal, eu trabalho ali. Então, eu acabei escolhendo esse lado, e ao invés de eu criar uma equipe enorme, com vários custos, claro, ia ganhar muito mais, mas ia gastar muito mais também. E, às vezes, ia perder o controle dos casos clínicos. Então, eu escolhi gastar menos dinheiro, atender os pacientes em menor número de consultas e ter mais. E essa aqui é a minha clínica, né? A minha clínica, eu estou aqui nessa sala de espera aqui, nesse momento. E, em média, eu tenho 250 pacientes, tá? E a cada mês eu atendo 125. Porém, uma coisa muito bacana é que é isso aqui, ó. Eu recebo dos 250 pacientes. E olha, pessoal, vou falar para vocês. Esse sistema que eu trabalho desde 2008 é o que melhor para mim falar, professor Daniel, o que é melhor para o sistema que você te control system? O gerenciamento do consultório. Isso, por exemplo, nesse momento aqui de pandemia, os pacientes em muitos consultórios pararam de vir. Mas no meu caso, muitos pacientes já passaram o cartão, pagaram os boletos, né? Então é importante a gente criar um sistema de cobrança, cobrar o tratamento, fazer um gerenciamento do autoligado, tá? Cobrar o tratamento e não só a mensalidade. Nós estamos oferecendo para o nosso paciente um tratamento e não uma manutenção, tá bom? Então pensem nisso. E daí sobra mais tempo para eu dar uma corridinha, para fazer o que eu gosto, pesca submarina. Eu adoro correr, adoro fazer pesca submarina. Sobra mais tempo para eu ficar com meu filhão, com minha esposa. Olha aqui, ó, até o bolo nosso é de aparelho aqui, ó. Sobra mais tempo para os meus alunos lá de Joinville, para os meus alunos aqui de Curitiba, do curso de excelência, o curso de especialização também aqui de Curitiba. O meu filho, né, sobra mais tempo para a gente de vez em quando viajar. Então, a gente tem que ter qualidade de vida. E essa aqui é a equipe que eu quero falar para vocês, né? A melhor equipe do sul do mundo. Estou brincando. É a equipe nossa, né, que a gente trabalha já há 10 anos aí junto. Professor Josian, professor Roberto, professor Carlos. Ó, esse sou eu que estou falando aqui, ó. Professor Ido Wilton Graboski e professor Reginaldo. E a gente tem a gente tem que criar uma equipe. Né? Ninguém cresce sozinho. Tá? Ninguém trabalha sozinho. Né? E agora eu estou lá no IOA, grande convite, iniciando a especialização. Se Deus quiser, tudo der certo, no final de maio estaremos lá. Né? Grande Vinícius, né? E obrigado por lá de Campo Grande virem me convidar aqui em Curitiba para dar o curso em uma maravilhosa estrutura que eles têm lá em Campo Grande. Logo, logo estaremos lá novamente. E uma história minha que desde 2014
para que vocês me conheçam um pouco mais, eu venho dando aula em todos esses lugares do T-Control World Tour. Tá? Então, é muito bacana. Só que agora o que acontece? Não dá para ir, né? Então, pega o origami e volta para cá. Tá? Infelizmente, agora não dá. Dá para dar através de webinar. E essa aqui foi a primeira vez que eu fui para a China para dar aula, em 2014, junto com a Protect, que é a empresa de lá, e os donos da Eurodonto aqui de Curitiba, que me ajudaram a desenvolver a prescrição T-Control. Tá? Essa é a Ellen, o Wang, Eduardo e Paulo. Tá? Foi muito bacana para mim. Depois eu dei aula no IDS, dei aula em 2016, essa daqui foi maravilhoso, porque eles me colocaram como centro do folder, então isso aí foi uma honra para mim, e lá para eles é uma honra também quando você está no centro. Então foi muito bacana. Dei algumas aulas, olha que bacana, a aula foi no meio do congresso, né? Então foi bem legal. E aqui em Curitiba, nossa, dando aula em congressos junto com esses professores maravilhosos, como Jurandir Barbosa, Moresca, figuraça baiano, Henrique Vilela, todos meus colegas, professores, alunos, ex-alunos, professora Patrícia Vergara, professora Daniela Storino, né? Ceará, todo mundo aqui, é muito bacana. Não vejo a hora de voltar a isso. E graças a Deus, T-Control na Rússia e na Polônia. Também fui para lá. Olha lá que bacana. Tivemos que traduzir muitas coisas para o russo. Olha lá, tudo em russo. E depois traduzimos para o polonês também. Né? Então é uma honra estar saindo aqui de Curitiba. Olha que legal. Era uma de LED, né? Um screen de LED, e era de 6x5. Maravilhoso. Esse aqui foi lá na Polônia. Né? Olha que legal. The T-Control World Tour em Varsóvia. Olha que bacana. Dziękuję, muito bacana. Dziękuję quer dizer obrigado lá para eles. E quero falar um pouquinho mais do desenvolver da nossa história. Entre 2006 e 2012, assim como está acontecendo agora em relação a alinhadores, aconteceu com os aparelhos autoligados. Porém, o que aconteceu naquela época? Eles lançaram no mercado uma pecinha, lançaram uma peça que fez isso aqui. Cuidado, o aparelho autoligado só colar que ele faz tudo por você. Estou vendo essa mesma história hoje em dia em relação aos alinhadores. Cuidado, o alinhador faz tudo para você. Não é bem assim, tá? E daí o que aconteceu naquela época comigo? Entre 2006 a 2012. Fez um pico e meus pacientes no consultório, devido eu pensando que a mesma prescrição ela agia igual no convencional e no autoligado, e os casos iam enrolando, não saíam do meu consultório, eu cobrava pacote fechado, terminava o pagamento e a pessoa ficava. Daí eu comecei a estudar para ver o que estava acontecendo. E o que aconteceu naquela época, entre 2006 e 2012? Isso aqui, ó. Eu perdi muito dinheiro, morri com muito tempo e morri com muito dinheiro naquela época, mas valeu a pena para a gente aprender. Por quê? O que acontecia, pessoal? Acontecia isso aqui, e acontece até hoje, né? O play ou folga residual. Todo aparelho passivo, tá? Ele tem um espaço entre o último fio, né, e o slot. Então, o fio de aço é 19x25, o slot é 22x28, tá? Nós temos a gente perde 10,5, o professor João Batista falou sobre isso, tá? Então, numa prescrição de Roth para o autoligado, nós temos real 1,5. Se eu uso um elástico de classe 2, acaba com o caso. E a gente não sabia disso. Daí, olha lá, nós temos uma folga. Às vezes essa folga é boa, às vezes a folga é ruim. Daí eu fui para o doutorado. No doutorado foram 4 anos estudando prescrições em aparelhos autoligados, passivos, e eu desenvolvi uma prescrição chamada T-Control, que hoje em dia ela está dentro do BRACT ideal. Já vou falar sobre isso. Tá? Então, a prescrição é T-Control dentro do BRACT ideal, autoligado da ideológica. O que eu vi nos meus estudos? Que a gente tinha esse play,
principalmente na região anterior, ele estragava muito os nossos casos clínicos, ele fazia com que a gente tivesse que dar torque no fio. Então, eu vi que a melhor prescrição para a região anterior é o MBT, porém, o que a gente fez? Um bidimensional, slot 18. De canino para trás, o slot é 22, para que eu tenha deslize. Mais 7 de Ricketts, Bijor, Ricketts e Damon, nos caninos. Menos 12 com versatilidade dos pré-molares. Aqui você usa um pré-molar, dá para usar nos 8. Superior, menos 14 e inferior, menos 20. Tá? Então, essa prescrição, o que eu tenho agora? Tenho menos atrito no início e tenho maior controle de torque. Isso é muito importante para a gente. O que a gente quer? O professor João Batista falou bastante sobre isso. Né? Nós queremos menos atrito e queremos um controle de torque. Tá? Então, agora eu tenho uma prescrição onde o slot anterior, canaleta anterior é 18 por 28 e posterior de canino para trás, 22 por 28. Show de bola! Se eu quero torque, eu evoluo o meu fio até o 17 por 25. Se eu não quero torque, eu paro no 16 por 22. Então, você tem uma prescrição que você pode controlar para todos os casos clínicos, tá? E se você for usar o classe 3, você vai inverter os incisivos. Você vai colar de ponta cabeça os incisivos inferiores para que você tenha um torque resistente à mecânica de classe 3. Então, agora eu tenho uma prescrição que dá para tudo. Porém, isso não é o suficiente, pessoal. Você tem que ter o quê? Um planejamento baseado, claro, um bom BRACT, uma boa prescrição, porém você tem que individualizar cada caso de você. Cada caso seu você tem que individualizar. Né? Então você tem que fazer, por exemplo, o paciente é classe 3, então vai ser um diagnóstico, uma colagem para o classe 3, o uso dos stops do classe 3, tops oclusores para o classe 3, uso precoce de elásticos. Então tudo isso tem que estar no teu planejamento inicial para que você atinja o teu objetivo. Então, o mais importante de tudo isso aqui que eu estou falando nessa tela para você, não é só o BRACT, não é só a prescrição, e sim o conjunto da obra, né? O conjunto. O planejamento é o mais importante. Tanto que eu falo muito para os meus alunos, meus colegas que mandam casos clínicos, falo, cadê o planejamento nos 7 passos? Né? E eles, daí, poxa, daqui a pouco eu mando. Né? O que eu faço aqui, professor? Planejamento antes. Porque daí você começa a entender a biomecânica. Tá? Olha só que interessante, o sistema T-Control é composto por... Então, desde 2014, eu venho com essa metodologia. Então, já são 6 anos. Tá? Então, por exemplo, um caso aqui, ó, padrão facial, classe 2, né? Um classe 2, dólico facial, mordida aberta, anterior, plano oclusal ascendente. Nós trabalhamos muito com alteração de plano oclusal. Tá? Então, as colagens, os tops dos oclusores, os elásticos, é para trabalhar plano oclusal, já vou falar com vocês. Colagem de acessórios, olha que interessante, é uma colagem específica para mordida aberta. Então, você pega a tabela MBT e põe mais meio nos incisivos. E inferior, você cola a tabela MBT e põe os molares o mais alto possível, para que na ação e reação com os tops dos oclusores e mais o elástico, ele desça planificando esse plano oclusal ascendente. Tá? Uso dos stops, uso dos tops dos oclusores, o OrthoBite da FGM, até nós, na equipe nossa lá de Joinville, que ajudou a desenvolver a OrthoBite, que faltava um produto igual a esse no mercado, então a gente ajudou a FGM a desenvolver. Uso precoce de elásticos. Puxa, Daniel, desde o primeiro fio você coloca elástico? Sim, a gente já dá o estímulo e vai guiando as ações e reações. Porém, fio fino, elástico, curto e leve, 24 horas. Tá? Sugestão de fios, sempre começamos com fio leve, 14 e sempre Copper Night Tie, o mesmo fio superior e inferior em termos de tamanho, e mini implante, se precisar nesse caso, que foi, como ela tinha falta do 36, a gente mesializou 37. Então, olha só a próxima. E isso é muito importante, pessoal, parece besteirinha, mas ó, a Top Comfort, aquela resina, a gente põe na vestibular, não na mesial e nem na distal do tubo, mas na vestibular. Isso aqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Quando a gente coloca na vestibular, eu usei aparelho e eu senti essa diferença. De um lado eu coloquei, sobrava um pedacinho de fio do lado onde eu não coloquei, me pegava na bochecha. Sobrava um pedaço de fio onde eu coloquei essa resina na vestibular, não me machucava nada, só machucava quando eu colocava o dedo.
tá? Então, é muito importante. Isso é um cuidado que a gente tem que ter com o nosso paciente. Parece besteira, mas é muito bom, tá? Então, nós temos agora, olha que interessante, aqui, depois de usar o fio 14, fio 16 e o 14 por 25, quer dizer, 60, 60, 45 dias. Então, veja a diferença. Só que é o milagre do Bract? Não. Não é o milagre do Bract, é o planejamento que você fez das biomecânicas. Olha só, a mordida fechou já. A mordida do paciente fechou. Né? Olha, fechou a mordida do paciente, a linha média está correta. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? A fase 7, o passo 7, que é o mini implante. Para quê? Para que a gente possa controlar as ações e reações. Se eu for querer puxar esse molar usando os pré-molares, ação e reação, o professor João Batista falou, né? Você acaba estragando tudo isso. Então, você vai fazer o quê? Você vai isolar. Ao mesmo tempo que você está alinhando, nivelando, tá? Você vai puxar no passo 7, você já programou lá. Então, o paciente, quando você fez o orçamento do paciente, ele já sabia que em uma das sessões ele vai voltar e vai fazer um mini implante. Tá? Já está no teu orçamento isso também, o planejamento. Tá bom? Então, olha que interessante. Lembraram que de 2006 a 2012, o que acontecia comigo? Eu perdi muito dinheiro e perdi muito tempo. Então, agora, não é mais milagre, né? Não é mágica, e sim suar a camisa, fazendo um bom diagnóstico, fazendo um bom plano de tratamento, usando um bom Bract e usando uma boa prescrição. Você pode sair, num caso desse, ó, classe 3. Daniel, você está usando a prescrição? Sim, classe 3. Para um caso desse, tá bom? Então, agora, a gente tem, com o sistema T-Control, aconteceu isso aqui agora. Olha lá, ó. Não morro mais. Tá vendo? Né? Brincadeiras à parte, mas só para vocês terem uma referência que a gente tem que estudar, tá? Então, olha que bacana. Com o sistema T-Control, você tem uma prescrição que cabe para todos, porém você individualiza isso. Com uma prescrição só, você vai individualizar tudo. Né? Veja aqui uma classe 2, onde eu usei elásticos e a ação da prescrição, principalmente na parte anterior, né, slot 18, e os tórax resistentes e efetivos do T-Control. Aqui, ó, colagem da correção da curva de SP, aqui colagem da correção da curva de SP. Então, cada um tem a sua colagem, porque a gente pode movimentar um dente como? Dobrando o fio ou mudando as peças e mudando os vetores de força nele. A gente prefere trabalhar com o fio straight wire, fio reto, e mudando as alturas de bractes, usando os top dos oclusores e usando os elásticos para fazer o tratamento desse plano oclusal. Veja a diferença do plano oclusal inicial dessa paciente ascendente e agora no final. Bem verticalizados os dentes. Tá? Olha a mudança do sorriso da paciente agora, o smile arc que eles falam, né? Então aqui a gente fez uma colagem classe 3 e colamos os molares inferiores o mais alto possível. E olha a simetria que ela tinha no começo e depois no final, porque a gente usou os top dos oclusores também e a mecânica de elásticos, e nesse caso eu não usei mini implante. Tá? Então é bem importante isso. E em 2014 até agora, comecinho desse ano, eu estava junto com o T-Control, estava junto com a empresa Eurodonto. Porém, tivemos muito problemas da importação. A importação é feita da China, então, por várias e várias vezes, né? E eu tive o excelente convite de fazer a prescrição T-Control com a Ideological. Então, hoje é o lançamento da prescrição T-Control dentro da Ideological. Quero agradecer muito, até porque o estudo do meu doutorado foi feito lá dentro da fábrica Ideological, mesmo eu sendo de outro grupo. Eu era da Eurodonto, ele abriu a fábrica e isso eu fiquei lisonjeado. Quero agradecer muito o senhor Tufi, quero agradecer o Vitor também, que me ajudou muito no meu doutorado, né? O professor Moro também, e estamos lançando aqui. Então, agora a prescrição T-Control, ela está dentro vocês vão achar a prescrição T-Control dentro do modelo ideal. Então, dentro desse modelo, você vai ter várias prescrições. ROTM, BT, capelosa, e agora você tem a prescrição T-Control também.
né? Fico honrado em entrar para esse grupo de professores que desenvolveram, né, alguma prescrição. Tá? Então, vamos lá. Prevenção e tratamento do sorriso gengival, que, por sinal, foi o nosso principal assunto da nossa palestra, né? Então, todo mundo vê nosso grande Ronaldinho aqui, né? Então, como eu sou odontopediatra, ortopedista funcional e ortodontista, eu tenho uma linha de sempre prevenção, tá? Então, olha só que interessante esses dois atletas aqui. O Neymar com as baitas amígdalas, ele usava aquele dilatador nasal no Santos, e o Ronaldinho não mudou o padrão dele. E aos 30 anos acabou o futebol dele. Claro, um pouco por farra, mas também porque fisiologicamente ele foi um respirador bucal, não aguenta em alto nível jogar. Tá? Então, o que aconteceu com o Neymar? Primeira vez que ele foi para o Barcelona, o que ele fez? Tirou a amígdala, tirou a adenoide e fez tratamento com fono para respirar. Porque olha aqui, ó, que bacana. Ó. Respiração através do nariz é essencial. Né? Por quê? A função cria o órgão e o órgão proporciona a função. Então, Cláudio Bernardi já falava isso. Então, olha só como é que começa a história de um respirador bucal. Mais ou menos com 2 a 3 anos, eles têm muitas infecções, muitas rinites, o sistema nervoso, o sistema fisiológico deles está em formação de defesa, e nós temos um órgão de defesa ali que faz a adenoide e faz com que muitas vezes essa adenoide aumente, mudando o padrão de respiração dessa criança. Ao mudar o padrão de respiração, para que a criança possa respirar, ela tem que abrir a boca. Abrindo a boca, essa língua baixa. E a língua começa a fazer uma pressão negativa nos dentes inferiores e deixa de fazer uma pressão positiva no palato. E sofre uma pressão dos bucinadores. Ocorrendo o quê? Uma alteração da arcada desse paciente. Uma atresia. E a criança começa, a respiradora bucal, começa a ter uma deglutição adaptada, uma deglutição atípica, aonde perde essa pressão ao palato. Veja só como é que deglute. Uma deglutição falsa, atípica, adaptada, e fazendo com que os incisivos inferiores tenham que... Porque a mandíbula começa a crescer horizontalmente, não, verticalmente, e o incisivo ele tem que dar o toque. Então, começa a alterar o plano oclusal, começa a ter alterações condilares. Então, há uma mudança total do rosto da criança. Então, todo paciente meu, é regra minha, desde faz tempo já, tá? Quando tudo isso aqui era mato. Caro doutor, solicito avaliação das vias aéreas, isso aqui eu mando para todos os otorrinos. Os meus maiores clientes que mandam para mim, clientes, são os otorrinos, porque eu mando aqui, ó, avaliação das vias aéreas superiores do paciente menor, tal, pois o mesmo apresenta a característica do respirador bucal e futuramente será tratado ortodonticamente. Então, a mãe chega com um laudo para mim. Então, eu mando para eles. Por quê? A estabilidade também está ligada a isso. E olha só como é que é um paciente respirador bucal. Olha as alterações de coluna, postura de cabeça. E o que acontece com ele? Ele ronca. Veja o seguinte, como é que eu vou identificar uma adenoide? Eu vou sentar no molar e vou olhar lá para o côndilo. No meio do caminho, quem está lá? Uma baita adenoide. Né? E essa adenoide faz com que ele altere a posição da cabeça, alterando a coluna, alterando todo o corpo para poder respirar. Para quê? Para poder sobreviver. Né? E à noite ele vai ter ronco, crescimento facial vertical, vai ranger os dentes, vai ter problemas posturais, vai ter enurese, vai ter apneia do sono, sono agitado, não chega no sono REM, diminui o hormônio de crescimento e déficit de atenção. Puxa, professor Daniel, olha só o que o respirador bucal pode acontecer com o respirador bucal. Sim, por isso que o nome é uma síndrome do respirador bucal. É uma síndrome, pessoal, é uma síndrome que leva a tudo isso. Então, é super importante, laudo do otorrino e vamos tratar precocemente. Veja esse caso aqui, como que essa criança, a mãe, queria que ele respirasse. Olha o tamanho da adenoide dele e olha o tamanho das amígdalas dele. Isso aqui foi uma foto antes dele vir. E olha que interessante essa mancha, deixa eu mudar aqui, ó, usar o zoom para vocês. Olha que interessante essa mancha aqui, ó. Hipoplasia de esmalte. Tem uma linha de pesquisa que fala que essa hipoplasia é pelo antibiótico, porém a linha mais aceita
de pesquisa é que isso aqui é a desnaturação da proteína do esmalte. Então, essa criança ela tem aquela hipoplasia generalizada, tá? Devido às infecções que teve entre 2 a 3 anos de idade. Então, isso aqui é um respirador bucal. E ele vai ter o quê? Ele vai ter uma face longa, ele vai ter o ângulo goníaco aumentado, ele vai ter um palato alto e atrese, ele vai ter incompetência labial e mandibular e lingual também. E as narinas estreitas. Alteração de postura também, escoliose. Então, isso é muito importante. Quanto antes a gente tratar, melhor. Tá? Quanto antes tratar, melhor. Não esperem. No respirador bucal, não esperem. Ah, mas ele não tem infecção. Mas tem uma baita adenoide, tem uma baita amígdala e é respirador bucal. Tá? Olha lá. Porque todo mundo vê só a parte de infecção, só a parte... Não, tem a parte funcional. Veja essa criança. Olha só que linda. Tá? No General Dentistry, janeiro, fevereiro de 2010. Tá? Veja, ó, é a mesma criança aos 6 anos de idade e não foi feito nada em relação à respiração dela. Olha como ela cresceu aos 9 anos. Agora, pessoal, para a gente tratar aqui vai ser complicado. Tínhamos que ver aqui como é que a gente vê na parte da ortopedia que essa criança não tem função bucal. Olha o arco tipo 2 e Balme, tudo apinhado. Olha os caninos dela. Deixa eu colocar o zoom aqui, ó. Olha os caninos dela, como são caninos pontiagudos. Nessa idade aqui, de 6 anos de idade, a criança já tem que ter desgaste dos caninos, a boca tem que ter função, já tem que estar com os espaços preparando para que o permanente venha. Então, essa é uma boca não funcional. Tá? Então, cuidado, pessoal, respirador bucal. Tá? E nós vamos apresentar para vocês o PDM, né, que é o protocolo de dentição mista, que a gente do sistema de control trabalha muito. Eu trabalho muito no meu consultório, hoje em dia eu tenho mais de 42 pacientes fazendo esse protocolo de dentição mista, que a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz o nosso tratamento do crescimento vertical do sorriso gengival para essas crianças aqui, tá? Através do aparelhos autoligados passivos e pistas planas diretas. Então, nós temos as forças fisiológicas da ortodontia junto com ortopedia funcional dos maxilares. Nem uma coisa, nem outra, o conjunto. E na dentição mista. Veja esse caso aqui, ó. Eu gosto de mostrar para vocês casos que são não feitos por mim, ó. Feitos por uma ex-aluna, doutora Georgia, lá do Instituto TUM de Joinville, tá? Que na especialização dela, ela trabalhou com as pistas planas de classe 1 e o aparelho autoligado. Ela fez o quê? Aparelho autoligado e pistas planas para correção dos apinhamentos e atresia sem extração. Nós, da ortopedia, não gostamos de extrair caninos, fazer extração seriadas, pois estamos perdendo estímulo de osso. Veja aqui o posicionamento desses incisivos no começo. Tá? Veja aqui, ó, 2 dentes derrubaram 4 para nascer. Então, com a nossa movimentação de arcos cupernitais e forças fisiológicas, veja a remodelação que a gente consegue nessa fase, entre 7 a 10 anos. É super importante. Então, o PDM trabalha super bem. Olha o posicionamento desse incisivo lateral. Sem extração, olha onde é que ele foi. Está vendo? Olha o outro lateral, olha onde é que ele foi. Então, é muito importante a gente trabalhar preventivamente. A melhor idade que existe para a gente corrigir a classe 1, classe 2, mordida aberta, mordida fechada, classe 3, é essa idade aqui, ó, de 7 a 10 anos. É uma idade que está em plena transformação. Então, através do PDM, protocolo de dentição mista, a gente consegue ver. Esse foi o meu primeiro caso de PDM em 2010. Olha que caso. Paciente bem vertical, respiradora bucal, tá? Respiradora bucal, incompetência labial, alterações de posturas. Olha a deglutição dela. Ela adorava brincar fazendo isso. Parece um churros velho, né? Olha só. Então, o que acontece com ela? A gente deglute em média de 600 a 800 vezes por dia. Olha o bucinador apertando, parece uma bisnaga saindo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Agora já está um problema esquelético. Esse problema aqui, ó, já é esquelético. Olha a borda do alas, como já está alterada. Então, nós temos primeiro que ajeitar essa parte esquelética. Qual que é o aparelho? Eu vi o Dr. Weber falando hoje, do McNamara, que é um aparelho que eu adoro para pacientes que são dórico-faciais, porque ele tem a função de bite block e disjuntor ao mesmo tempo. Então, nela foi feito o aparelho McNamara.
e 8, 10 milímetros de junção. Tá? E olha que interessante o que vocês têm que fazer. Sempre reembasar quando chega do protético, o McNamara. Muita gente fala que fica caindo o McNamara, porém não reembasa. Tem que reembasar ele, fazer ajuste cruzal para daí instalar. Então, ela usou e daí nasceram os dentes dela. Então, corrigimos e nasceu o dente dela. Porém, aquela interposição lingual dela continua. Qual que é o melhor aparelho para isso? Um ortopédico funcional dos maxilares. Porém, olha lá, vamos colocar o aparelho ortopédico lá. Ó. Nessa época de odontopediatria, em 2010, eu ainda tinha um aquário lá, igual o Nemo. Olha lá, deglutiu, vedou o lábio. Olha lá, ó. Tá vendo? Engolando salivinha, guiando, tá? Tudo certinho que o aparelho ortopedia funcional dos maxilares precisa para agir. O que aconteceu, né? Nessa paciente, deu uma semana, ela me perde o aparelho, tá? E eles eram de Registro, uma cidade que fica a uns 250 quilômetros, mais ou menos, daqui, meio ali entre Paraná e São Paulo, bem divisa, né? E ela falou, olha, Daniel, precisamos de outro sistema. O que eu fiz? Né? Fiz a colagem do sistema autoligado e no PDM nós colamos em todos os tecidos. Tá? De vez em quando em canino não, mas quando a gente quer corrigir problemas transversais, a gente cola em canino. Mas nos tecidos 5455, 6465, o 4 e 5 a gente cola. Tá? E usamos a mecânica com as pistas para mordida aberta e usamos elásticos nessa criança. Olha que legal que ficou agora. Olha que bacana. Agora, ela fazendo fonoaudiologia, um bom posicionamento dentário, e a gente chegou nesse quadro através do PDM. Então, esse foi o meu primeiro PDM em 2010, que é protocolo de dentição mista. Só que é pistas planas, junto com o aparelho autoligado e junto com mecânicas de forças leves. Só elástico curto, elástico leve, tá? E a contenção ativa. Para dormir, pode ser um aparelho ortopédico funcional, ou se está tudo equilibrado, você só vai acompanhando, tá? Você só acompanha daí. Tá? Você pode usar uma contenção ativa noturna só, de aparelho ortopédico funcional, tá? Ou só acompanha essas trocas dentárias, tá bom? Então, veja como é bacana, através do uso do McNamara, para você ter esse controle vertical e transversal. Depois, você complementa com o PDM. É muito bacana para o sorriso gengival. Olha este outro caso aqui. Este outro caso é um caso que começou no nosso curso de excelência em ortodontia aqui em Curitiba, na BO, com a doutora Liliana Temporão e a doutora Graziella, que agora assumiu o caso, tá? Que está trabalhando na dentição permanente já, e a doutora Liliana fez essa daí. E a doutora Liliana Temporão, ela é uma ortopedista funcional e ortodontista, então ela adorou PDM, e ela é odontopediatra também, então ela adorou o sistema PDM. Só que primeiro, o que é? Primeiro é esquelético. Olha que interessante aqui, ó. Primeiro, o problema é esquelético. Tá? Então, a gente vai usar o quê? Classe 3, tração reversa da maxila e o nosso McNamara. Depois que aconteceu as trocas dentárias e uma formação até faltando 1/3, tá? A gente cola faltando 1/3, ou completando toda a raiz da criança, a gente começou a trabalhar os planos oclusais dessa criança, através do pistas planas diretas. Tá? Então, a gente colocou nos dentes inferiores o ortobite e fez o uso de um elástico classe 3 box noturno. Tá? Classe 3 box noturno, desde o primeiro fio. Desde o primeiro fio. Tá? Isso é muito importante, guiar. Então, o pai à noite, Daniel, mas daí a escovação. O pai escova o dente da criança, coloca elástico, dá um beijinho e põe para dormir a criança. Isso que eu oriento eles. E a gente conseguiu trabalhar o giro desse plano oclusal, que é muito importante. Né? Quem fala muito, o professor João Batista colocou no final da apresentação sobre o Sato, Sadao e Sato. Quem fala é Slavicek, Patrícia Vergara, o Hideo, todos falam sobre isso. Né? Hideo Suzuki, a Daniela Storino, maravilhosa, né? Todos falam sobre isso. Então, veja a alteração do plano oclusal dessa criança. Né? Inicial era um plano oclusal totalmente hiperdivergente e agora temos um plano oclusal convergente. Tá? Convergente. E nós entregamos para dentição permanente assim.
Imagine se a gente não tivesse feito nada aqui, como é que seria o crescimento dessa criança? Né? Agora, aqui, ó, ela era classe 3, ó. Agora ela está classe 1. Ah, Daniel, como é que foi isso? Ó, ela era classe 3, alterando o plano oclusal da criança. Então, o tratamento do classe 2 e do classe 3, ele é vertical também. Né? Veja a bordoala que era ascendente aqui, agora está mais reta. Então, agora a gente vai esperar, colocamos um ortopédico para ela dormir, espera essa troca. Veja que ela é uma cliente que tem bastante atresia. Aqui, depois, na dentição permanente, a gente vai colar com mais 6 para dar o torque vestibular. Tá? A gente vai colar com mais 6 para dar um torque resistente, porque se a gente colocar com menos 6, ele vai lingualizar muito. Tá? Então, olha que interessante. Olha a visão frontal desse caso. Esse caso foi muito bacana. Veja, ó, bordo ala inferior está para fora em relação ao superior. Isso aqui é problema esquelético na dentição mista. Então, olhem a bordo-alas. Né? Então, nós temos que usar o quê? Disjuntores nessa fase. Tá? Então, usou o disjuntor e fez a tração reversa. Depois, olha que interessante aqui, quando a gente instalou, começamos a trabalhar através da colagem o mais alto possível, os top dos oclusores e a mecânica de elásticos, começamos a trabalhar os planos oclusais. E aqui, a gente fez um fio, porque elas já estavam todos moles, trocando os dentes, só para manter. Né? A gente fez um fio, e olha que interessante aqui, ó, quando a gente entregou para a dentição permanente. Tá? Veja determinada área, o diâmetro anterior, o toque do incisivo, cobriu mais de 1/3 aqui. Veja a distância que estava aqui, a distância que estava aqui, e agora como está. Então, é muito importante, através do PDM, Protocolo de Dentição Mista, que é sistema de control mais as pistas planas, a gente consegue alterar muito esse problema do sorriso gengival. Tá? Então, é uma evolução que a gente vem tendo, tá? Que a gente viu que não é só, que agora é mais uma evolução, que vai ser um produto feito no Brasil, né? Então, não vamos ter problemas de importação e vamos fazer crescer o Brasil, né? Então, agora eu não tenho só uma prescrição. Vocês viram, é toda uma biomecânica junto, tá? Então, a evolução é a nossa lógica. E vamos todos evoluir juntos, cada um na sua filosofia. Tá? Agora a gente já parte para a dentição permanente. Tá? Então, na dentição mista, dentição decídua, a gente faz os trabalhos quanto antes, melhor. Tá? Às vezes tem fase que a gente não tem que mexer. Tá? E às vezes a gente pega já nessa parte. Hoje em dia está acontecendo muito isso aqui, ó, de um compensatório sem orto. Sendo feito, a gente vê muito no Instagram, trabalhos feitos só com botox e a cirurgia gengival. Tá? Puxa, então eu prefiro trabalhar multidisciplinar. Tá? E casos cirúrgicos, pessoal. O que é cirúrgico é cirúrgico. Não queiram resolver com mini implante aquilo que é cirúrgico. Tá? Vou mostrar para vocês. Então vamos pegar essa paciente aqui. Uma classe 2 esquelética, assimetria facial, excesso de maxila, olha só, excesso de maxila no sentido vertical, birretrusa, retrognata, com queixa de a estética, a fala e DTM. Ela tinha DTM, né? Tinha uma dor articular grande. E veja o que é isso aqui, ó. Isso aqui é um implante de silicone que tinham colocado nela. Eu sou o terceiro ortodontista dela. E desde o começo o caso dela era cirúrgico. Ela era uma respiradora bucal crônica, que durante a cirurgia foi feito septoplastia, turbinectomia e depois ela fez fonoaudiologia também. Né? Então, aquilo que é cirúrgico, é cirúrgico. Então, a correção desse sorriso gengival aqui, e com essa simetria e essas DTMs, e a queixa do paciente é estética, ela é cirúrgica. Olha lá. Olha a diferença do rosto dessa paciente. Ela tirou esse implante de silicone, teve que fazer um enxerto, porque o implante fez perder mento. E veja que interessante aqui, ó. Olha a harmonia do sorriso dela, né? Ou a FAI dela, como diminuiu, parou a DTM dela, função, ela fez fono junto. Olha lateralmente essa paciente, fiz a cirurgia junto com esse doutor Heber Estevam, maravilhoso cirurgião bucomaxilo aqui de Curitiba, que infelizmente mudou para os Estados Unidos, já não está mais aqui, mas temos excelentes bucomaxilos aqui em Curitiba. Olha só a alteração, ela relaxada e ela relaxada.
muda até o padrão postural dela. E ela era bailarina, né, dançarina. Então, ela gostava, né, de dançar, porém, a postura dela era mais difícil. Ela falou que facilitou um pouco a postura, mas fez muito RPG. Aqui foi antes e depois. E 2 anos de tratamento. Isso foi muito importante. E agora nós temos os dispositivos de ancoragem temporária. Agora não, né? Agora no slide aqui, tá? Mas desde 2004, até antes disso, Marassi já falava disso, ou outros professores, e nós temos para que venha nos ajudar. Tá? Então, pela Associação Americana de Ortodontia, começou a usar o DAT, dispositivo de ancoragem temporária. E nós temos a ancoragem extra-alveolares, que normalmente são usados os 2.0, que é no IZC e Buccal Shelf, tá? E a intra-alveolar, olha lá, IZC é o Buccal Shelf e o IZC. E a intra-alveolar, que é entre os dentes, né, claro, e normalmente usa 1.6, 1.5, tá bom? E nós usamos o kit de mini implante da COP, tá? Ele tem o 2.0 por 13 e tem 1.6 por 9. Mas o mais importante é isso, é a instalação, os cuidados que vocês têm que ter na hora da instalação. Então, normalmente, nessa região, para que a gente vá fazer a correção do sorriso gengival, a gente vai trabalhar com mini implantes intraalveolares anteriores e extraalveolares posteriores. Então, a gente vai entrar 90 graus ou 80 graus em relação à nossa maxila, tá? Para que a gente possa ter também uma ancoragem dos elastiques, porque se a gente entrar muito inclinado, a gente, além de não pegar uma grande quantidade de osso, porque esse osso até é um osso mais poroso, então a gente tenta sempre entrar com ele a 80 a 90 graus. Tá? Eu vou falar alguns cuidados que vocês têm que ter. Normalmente a gente usa nessa região anterior o 1.6 por 9. Tá? E essa foi uma paciente que veio no meu consultório com a queixa principal dela era o quê? Retratamento do sorriso gengival. Tá bom? Eu procuro não trabalhar com o botox junto. Até hoje foi um caso que eu fiz o botox. Eu prefiro impactar a maxila do que fazer o botox. Tá? Olha só que interessante. Então, as angulações que nós temos na região anterior. E, pessoal, por favor, até vou falar assim, por favor, né? Sempre, sempre, sempre usar o posicionador. Fio 16 por 22 ou 18 de aço. Pessoal, sem preguiça, sem preguiça. Você vai colocar o posicionador, vai tirar o raio-x o mais bite-wing possível, tá bom? Por quê? Quais foram as 3 vezes que eu peguei raiz? E uma delas eu quebrei um mini implante intraalveolar. Quando eu tive preguiça e não fiz meu posicionador, tá? Olha como é importante fazer posicionador, tá? Você vai saber e tirar o raio-x, vai saber certinho o ponto onde você vai colocar, tá? Então, protocolo, pessoal. Faz o posicionador, tira o raio-x e seja feliz. Sem medo de fazer. Tá? Veja nesse caso aqui. Nesse caso, foi feito 2 intraalveolares e 2 extraalveolares IZC. Tá bom? Para quê? Para impactação na maxila. Já vou mostrar esse caso. Então, esse é o guia 16 por 22 que nós temos de aço no dia da instalação. Então, faz o guia, anestesia o paciente, faz o guia, tira o raio-x, ou anestesia depois também, faz o guia e põe o raio-x. Esse aqui é a doutora doutora Ellen, do curso nosso de Joinville, de especialização. Ela é aluna e paciente ao mesmo tempo. Olha que bacana a alteração que deu em 2 meses de intrusão. E veja que está amarelado esse elastique. Por quê? A gente trabalha com a 45 a 60 dias essa ativação. A gente não faz ativação a cada 30 dias. Para quê? Para diminuir a vestibularização. Veja que não houve alteração nessa vestibularização do dente, e sim uma intrusão pura. Eu já vou comentar isso para vocês. E os cuidados que a gente tem que ter, pessoal, na intrusão da maxila anterior. Nós vamos, às vezes, colar os bractos incisivos superiores de ponta cabeça. Puxa, Daniel, o T-Control, o slot é 18. E ele é mais 17 no incisivo central e mais 10 no lateral superior. Se eu colar de ponta cabeça, eu vou ter menos isso. Não, pessoal, você tem o play. E toda vez que você cola uma peça de ponta cabeça, você não vai até o último fio. Você quer um torque resistente à mecânica e não um torque efetivo. Tá?
Então, quando você cola de ponta cabeça aqui, o fio vai ser o 16 por 22. Vai passar um elástico corrente dos mini implantes até na região anterior, num gancho ou passando de canino a canino. Para quê? Para impedir com que esses dentes vestibularizem. Tá? E também vai colocar stops nas distais dos caninos e pré-molares, para, ao invés de você conjugar tudo, você põe os stops. Tá? E mini implantes no palato. Muitas vezes precisa colocar no palato mini implante com uma barra ou intraalveolar entre os dentes intraalveolar por palatino. Tá? Então, esses são os cuidados que você tem que ter na hora da intrusão da maxila. Tá bom? Cuidados muito importantes. Olha que interessante aqui. Esse caso, fui eu que fiz. Olha que interessante. Quando tem que mostrar também que errou. Tá? Olha aqui, quando eu estava instalando, ele não fixou aqui. Então, eu subi já. Falei, já vou subir. Ela bateu com a escova, inflamou tudo, eu perdi esse mini implante. Tá? Então, hoje em dia, com o protocolo, eu sempre estou fazendo 2 a 3 milímetros acima da gengiva inserida. 2 a 3 milímetros. Tá? Então, um protocolo aqui. Se depois, se precisar, a gente sobe mais um pouquinho. Então, é um protocolo de 2 a 3 milímetros acima da gengiva inserida. Aqui, ó, gengiva inserida, 2 a 3 milímetros. Tá? Então, veja que interessante aqui esse caso. Opa, desculpa. Olha só. Paciente adulto, a queixa principal dela era a correção do sorriso gengival, porém, ela não tinha problemas de atresia e não tinha problemas de excesso de maxila posterior. O problema dela era mais anterior. Então, eu tratei esse caso aqui com 2 mini implantes entre lateral e canino, usando os brackets. Ó, veja que eu não colei eles de ponta cabeça, usei normal, porque no início ela tinha a retroinclinação dos incisivos. Então, para mim, essa vestibularização que acontece quando a gente está impactando a maxila é benéfica para esse caso aqui. Então, eu não colei, eu só usei os stops para diminuir um pouco essa vestibularização. E veja como o lábio ele everte. Aqui ele está invertido para maxila aqui. Depois ele everte porque ele tem uma sustentação óssea e dentária agora. Então, a paciente agora está numa fase de estabilização e de intercuspidação e está feliz da vida, com 2 mini implantes somente, na região intraalveolar, entre canino e lateral, Tá? Veja essa paciente aqui. Agora uma adolescente. Eu mostrei para vocês uma adulta, adolescente, e vou mostrar outra adulta para vocês. Veja essa paciente. A queixa principal da mãe falava, eu não aguento ver o sorriso gengival, a gengiva dessa paciente. Até a mãe é muito engraçada, muito bacana, muito querida. E ela falava, Daniel, resolve esse sorriso gengival da minha filha aí. Tá? Paciente de 13 anos, tá? Logo vai fazer os 15 anos. Ela falou, até 15 anos está pronto. Eu, ai. Tá? Mas estamos lá. Então, veja que interessante aqui o diagnóstico. Uma paciente dólico, respiradora bucal. Veja como ela tem as características da respiradora bucal. Pediu um laudo para o otorrino e está fazendo fono junto. Tá? E qual que vai ser o planejamento? Eu gosto muito de usar como referência os planos oclusais, 2 planos oclusais que eu gosto de usar. Eu gosto de usar o plano oclusal, que é a linha do plano oclusal em relação ao Xi da cefalometria, o ponto Xi da cefalometria do Ricketts, que o professor Hideo Suzuki apresenta muito bem sobre isso. E o outro eu gosto de usar, do professor Câmara e do professor Martins, o plano oclusal funcional estético. Tá? Planos de referências finais que eu quero. Essa é a mecânica dessa paciente, porém, essa paciente não vai precisar do posterior, tá? Só do anterior. Olha lá, então, plano oclusal funcional estético, que são planos que a gente de referência, é o início, e em verde é o que a gente quer no final, né? Verde em amarelo é o que a gente quer no final ali. Tá? Então, vamos lá. O paciente, quando chegou, instalei primeiro o superior, para ela se adaptar, mas normalmente eu instalo superior e inferior ao mesmo tempo. Instalei o superior porque ainda estava terminando a formação da raiz desse dente e ela tinha uma mordida cruzada aqui. Então, instalei o superior, fiz o top desoclusor no 17 e 27. Desculpa, fiz o top desoclusor no 47 e 37, porque ela é dólico facial, o plano oclusal ascendente. Tá? E quando a gente chegou no fio 14 por 25, olha só, classe 1, quase classe 1 aqui,
né? Eu estou mesializando esses dentes aqui, ela está usando uma classe 3 aqui. E agora a gente vai fazer a análise estética dessa paciente. Puxa, Daniel, ela ficou com um sorriso gengival mais exposto. Sim, porque eu fiz nela, como ela tinha um pouquinho de desalinhamento anterior, eu fiz uma colagem, chama-se colagem da proteção do sorriso. Da nossa técnica, a gente cola mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, e nos incisivos a gente cola menos meio, menos meio, menos meio, menos meio, da tabela MBT. Então é muito importante isso, pessoal. A gente já preparar o sorriso, porque agora, olha que legal, quando eu intruir, ela já vai ficar com a linha do sorriso acompanhando a linha do lábio inferior. Então, você já cola no início como você quer que fique no final. Sabendo que quando a gente faz esse mais, desce o sorriso. Porém, como eu vou intruir a maxila dela, no final fica certinho. E daí o plano oclusal dela vai ficar certo também. Então, olha lá. Essas fotos são maravilhosas. Essas fotos são do professor... essa sequência de fotos, né? Do artigo do professor Câmara e do Renato, que eu adotei, eu faço no começo, no meio, no fim, várias vezes, com o lábio, porque quando vem com a documentação, esse é o sorriso que vem da documentação, não é esse sorriso aqui. Então, vocês vão fazer o quê? Com o celular mesmo. Lábios fechados, ó, ela força para fechar. Lábio normal, relaxados, ela, ó, entreabertos. Isso aqui é o dia a dia dela. Sorriso social, que é o sorriso do Instagram dela, e o sorriso normal, espontâneo, que daí conta uma piada, ela dá uma risadona e olha lá, ó, aparece tudo, que é a queixa da mãe, né? Oh, sorriso gengival. E daí não é um sorriso estético e tem um sorriso gengival, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso posicionador. Fio 16 por 22 de aço. No mínimo um fio 14 por 25 Cuppernite, mas o melhor é um 16 por 22 de aço. E vamos instalar nossos mini implantes e começar a fazer entre canino e lateral, Dia 13/8/2019 eu instalei e 4 meses depois, estamos no dia da estabilização. Então, qual que é essa estabilização? É uma estabilização ativa. A gente faz uma ativação final e vai deixar esse amarrilho mais ou menos 6 meses nessa região. Mais ou menos 6 meses. Tá? Olha que legal a mudança do plano oclusal dessa paciente. Tá? Veja a região posterior. Aqui foi quando a gente colocou os mini implantes. Quando colocamos os mini implantes. Nesse dia aqui foi o dia que eu coloquei os mini implantes. Aqui estava com fio 14. Olha os stops que a gente põe aqui, põe lá atrás, do outro lado, para diminuir a vestibularização. E veja que interessante. A gente ativando a cada 45, 60 dias, a gente conseguiu controlar essa vestibularização da paciente. Essa gengiva dela, que ela tem grande gengiva aqui também. E atrapalha um pouco a escovação aqui também. Há uma inflamação da gengiva. Depois ela vai precisar fazer uma gengivoplastia de pré a pré. Dá para ver aqui, ó. Ela vai fazer uma gengivoplastia depois de pré a pré. Que os adolescentes realmente têm nessa fase, tem mais gengiva que o normal. É comum devido à parte hormonal e a não escovação, né? Piazada não escova dente mesmo. Aqui em Curitiba a gente fala piazada mesmo, tá? Então, olha só que interessante. Aqui na fase de intrusão, né? E qual que é a força que a gente faz, Daniel, para que não tenha tanta vestibularização, né? Qual que é a força? A gente conta canino 40 gramas ou 30 gramas para cada dente. Então, esse elastiquinho aqui tem uma força de 120 a 150 gramas. Então, quando a gente está fazendo uma intrusão, um elástico tem 120 a 150 gramas, e esse aqui também tem de 120 a 150 gramas. Tá? 120 a 150 gramas. Olha lá, ó, fase da estabilização. Então, agora está na fase de estabilização. Olha que bacana. 2 a 3 milímetros aparecendo, depois ela vai fazer uma gengivoplastia aqui. Então, a gente chegou. Agora a gente tem que fazer o quê? Continuar invertendo esse plano oclusal da paciente. O plano oclusal da paciente. Porém, pessoal, a biomecânica ela vai muito mais fundo. Tá? Então, cuidado. Sempre faça um bom planejamento. Cuidem bem da colagem e cuidem bem da tua biomecânica. Não é o BRACT que vai trabalhar para você. Lembra no início da palestra lá, né? Na nossa conversa de hoje. Eu coloquei lá. Tá? Por quê?
porque eu morri muito de 2006 a 2012 com dinheiro, com tempo, falava para o paciente, não, é legal, e eu comprava sempre a prescrição Roche. A prescrição Roche ela é muito boa para convencional. MBT também para convencional. Para o autoligado, devido ao play, se for slot 22 por 28, você perde 10 graus. Então, você não tem o 17 do MBT, você tem o 7, entendeu? No fio 19 por 25. Então, você não vai ter esse controle de biomecânica durante o teu tratamento. Por isso que a prescrição T-Control é um bidimensional que na região anterior o slot é 18, não é slot 22, é slot 18, e com uma prescrição que é muito boa, a MBT, só que com slot 18 para o autoligado passivo. Uhum. Olha lá. Então, esse é o esporte que eu adoro, que eu amo. Isso aqui é uma garopa de 23 quilos, né? Eu e meu colega pegamos esse daqui. E olha que legal a história desse daqui. A biomecânica ortodôntica veio bem mais fundo. E assim como a pesca submarina, que é uma pesca que a gente faz em apneia, que a gente prende a respiração e desce, a gente não usa cilindro, né? Porque é um esporte, a gente tem que planejar. Então, olha que interessante aqui, ó. Vamos lá, vamos clicar ali. Clicamos. Olha que legal. Prende a respiração e desce, tá? E a garopa estava a 20 metros de profundidade. Então, você desce a 20 metros de profundidade. Porém, você planeja isso antes. Faz uma boa apneia, uma boa respiração. Você dá um tiro muito bem feito. Senão, você vai ter problemas. Assim como na biomecânica ortodôntica, tá? Você vai ter muito problema. Então, ó, daí você pegou o peixe lá embaixo e sobe com ele, tá? Tá apagadinho. E você vai fazer o quê? Uma belíssima muqueca. Com a cabeça você vai fazer um excelente pirão e vai chamar os amigos para comer, tá? Então, olha lá que interessante, ó. Tá vendo? Você pega uma garopona. E a história que eu falei para vocês, olha que legal. Essa garopa aqui, a gente pegou, eu e meu colega, porque a gente sempre trabalha em grupo também, quando está muito fundo, a gente trabalha em equipe, tá? Então, sempre trabalhando em equipe, para não ter perigo, tá? Assim como para dar aula, na vida, trabalhe em equipe. Ninguém cresce sozinho. Então, olha só que interessante. Essa aqui foi numa quarta-feira. Quarta-feira, eu cheguei para minha secretária e falei, ué, não tem ninguém marcado? Mas todos os pacientes estão marcados esse mês? Ela falou, sim, doutor, todos os pacientes. Mas como o senhor atende 125 no mês, 125 no outro, a agenda fica livre. Daí eu falei, epa, vamos mergulhar. Cheguei lá, tudo numa boa, só a gente lá, mar calminho, os peixes fora da toca, e está no resultado aqui. Tá? Graças ao gerenciamento do sistema autoligado. Garopão. Vamos lá, brincadeiras à parte, vamos mostrar o último caso clínico para vocês. Então, é um retratamento ortodôntico. Eu sou o terceiro ortodontista dessa paciente, uma paciente com assimetria facial. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, ó, esse é o sorriso que vem da radiológica, tá? Na documentação. Esse não é o sorriso dela, esse é o sorriso que ela está treinada a fazer o social. Porém, ela tem uma baita sorriso gengival. Por quê? Olha só o afai dela como é aumentado, tá? Então, é muito importante você fazer aquelas 4 fotos depois, para você realmente ver qual é o sorriso dessa paciente. Tá? E a paciente bem classe 2 esquelética, um padrão 2 facial, segundo Capelosa, classe 2 esquelética, e com um afai aumentado. Tá? Então, vamos lá. E olha a intrabucal dela, ela tocava só os segundos molares. Olha esse plano oclusal, pessoal, plano oclusal ascendente. Para você tratar a classe 2, você tem que tratar os planos oclusais também, tá? Então, desde sempre, desde a nossa filosofia, tanto da ortopedia funcional dos maxilares, trabalha muito o plano oclusal. Então, quando eu fui para a ortodontia, eu fui já com essa visão de trabalhar planos oclusais também. A classe 2, ela não é tratada somente antero-posterior, ela é tratada verticalmente, até às vezes mais vertical do que antero-posterior, porque olha aqui, eu tenho muito pouco classe 2 para corrigir dessa paciente, tá? Antero-posterior. Eu tenho muito para trabalhar, para corrigir essa classe 2 dessa paciente, vertical. Então, ela é um padrão 2 facial, classe 2, divisão primeira, classe 2 esquelética, hiperdivergente, mordida aberta, plano oclusal inclinado para posterior. É um ascendente, olha a borda do ala subindo, olha os dentes subindo. Tá? A cada 1 milímetro que fecha lá atrás, fecha 3 na frente.
sorriso gengival, interposição lingual, hipotonia labial, alteração de fala, deglutição e DTM. Então, é muito importante, eu vou tomar uma aguinha aqui é muito importante você fazer um bom diagnóstico dessa paciente. Já está tendo um desgaste da região, né? Um desgaste da região dos côndilos, porque é girado esse côndilo. E olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olhem o plano cruzal, pessoal. No final, esse plano cruzal tem que estar reto. Os dentes têm que estar verticais e não inclinados. Eles terminando inclinados, o nome chama-se recidiva. Como é que vai intercuspidar bem se eles estão inclinados? A professora Daniela, baseado no professor Sato, Daniela Storino, professor Sato, professor Slavicek, fala sempre, deixar os dentes o mais inclinado, mais vertical na sua base óssea, para que tenha uma intercuspidação, para que não tenha menos recidivas. Tá? Então, comecem a reparar nas panorâmicas e na tela também nesses planos oclusais. E vamos trabalhar esse plano cruzal, pessoal. Como que a gente vai trabalhar? Olha lá o plano oclusal do professor Hideo Suzuki, né, o plano Chile, todo o classe 2, ó, é bem para cima. Tá? Então, o nosso objetivo que a gente quer é um objetivo final. Então, a gente usa 2 planos de referência finais, que a gente quer que vá no final. O plano oclusal do professor Hideo Suzuki, e a gente usa também do plano oclusal estético funcional, que na verdade é o plano de Ricketts, né? Os 2 são também baseados no plano de Ricketts, baseados na filosofia Sato, e a gente adaptou isso ao nosso sistema de control. Né? Sistema de control, a gente adaptou também esse trabalhar dos planos oclusais através de colagem, elástico e tópicos oclusores. Tá? Olha só, plano oclusal estético funcional, grande Martins e grande câmera. E olha que legal essa paciente no início, ó. Olha a classe 2 esquelética dessa paciente, 9.171. 9 é a diferença, o ANB dela. Muitas vezes a gente olharia esse 9 aqui e falaria, me desculpe, é cirúrgico. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para alterar. Primeiramente, baseado sempre, veja que eu estou em cima de um planejamento. Nesse caso, eu usei o outro T-Control, modelo Telos da Eurodonto, e a partir de agora a gente está com a prescrição T-Control dentro do ideal da ideológica. Tá? Por isso que eu já mudei toda essa parte. Então, o sistema T-Control é composto por diagnóstico, que a gente já fez, as colagens que eu vou mostrar, os stops oclusores, uso precoce de elásticos intermaxilares, sugestão da sequência de arcos e mini implantes. Nesse caso, a gente usou os 7 passos. Porém, nos primeiros meses, até o fio 14 por 25, a gente usou todo o potencial desse nosso planejamento, dos 6 passos do sistema de control. E depois de chegar no 14 por 25, daí a gente começou a usar o 7º passo, que é o mini implante. Então, vamos lá. Como é que a gente vai montar? Isso, meus alunos mandam assim para mim agora. Senão, a gente não aceita. A nossa equipe não aceita se não tiver um bom planejamento. Tá? Aquela história de professor que eu faço aqui não serve para a nossa equipe. Tem que vir com um bom planejamento, tanto do 7 passos como da biomecânica. Tá? Então, olha lá. Diagnóstico a gente já falou. Colagem. O que essa boca está precisando, pessoal? Essa boca aqui, ela tem uma mordida aberta. Então, a gente vai fazer a colagem da proteção do sorriso superior. A gente pega a tabela MBT e põe mais meio nos incisivos. Então, por exemplo, se era 5, o incisivo vai ficar com 5,5. Se era 4,5, vai ficar com 5. E de canino para trás é normal. E o inferior, a gente pega essa mesma tabela MBT, que é uma excelente tabela de colagem, bem didática, e a gente cola os molares o mais oclusal possível, para ajudar na intrusão e no fechamento e no giro dessa mandíbula. Os stops, nesse caso aqui, a gente usou os stops central mesmo, que eu quero, quando eu quero, não tinha algum auxílio dos stops nesse caso, nós usamos eles centrais mesmo. Top desoclusor, isso é muito importante, pessoal. O top desoclusor, a gente quer auxiliar como um efeito bite block, e um efeito de intrusão e alteração desse plano oclusal. Então, a gente vai colocar no 47 e no 37 no fio 14, e depois, quando for colocar o fio 16, a gente preenche no fio 46 e no 36. Então, a gente vai ter, né,
toda essa parte. E a sequência, pessoal, de fio, para esse caso, vai ser 14, 16, 14 por 25, 16 por 22 de aço. Essa é a sequência desse caso aqui. E daí, os mini implantes que a gente vai ter, posteriores, a gente vai colocar os extra-alveolares IZC, na crista infrazigomática, porque vai haver uma expansão com intrusão, e na região anterior, os intraalveolares, tudo para impactar essa maxila. Vamos lá. Então, pessoal, olha que interessante. A gente adora essa filosofia do meal-geal, tá? Só que a gente adora também trabalhar com arcos retos. Então, o importante é você ter uma filosofia de biomecânica. As armas que você vai usar as suas armas que você tem. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é do sistema de control. Tá? A gente mexe muito nas peças, nos tops oclusores e nos elásticos. E você pode movimentar um dente mexendo nos fios ou mexendo nas peças e mexendo com os tops oclusores, tudo isso. Vou mostrar como é que é a nossa filosofia. É excelente, já trabalhei muito com esse tipo de arco, tá? Porém, hoje em dia, a gente trabalha com esse tipo de arco. Então, olha aqui, ó. Esse é o resumo da biomecânica desse caso clínico. Veja que interessante. Região anterior, mais meio, mais meio, mais meio, para que a gente quer que desça. Região posterior, o mais alto possível, para que desça. Tá? Aqui, elástico, para que encoste os pré-molares antes e tenha o contato dos pré-molares, assim como a filosofia do meal-geal, que você encosta os pré-molares antes para depois dar estabilidade do teu caso. Então, essa é a biomecânica do nosso caso clínico. E depois, quando chegar no fio 14 por 25, a gente vai fazer as ancoragens intraalveolares entre lateral e canino e do IZC, tá? IZC. Pena que não estou aparecendo aqui, né? Nesse momento eu estou dançando aqui, estou brincando. Pena que eu não estou aparecendo, mas vamos lá. Então, a gente usou elástico curto no começo e depois vai aumentando os elásticos conforme vai aumentando a sequência dos fios. Tá? Então, essa é o resumo nosso. Ao invés da gente trabalhar o fio, como no geal meal, a gente trabalha... Opa, desculpa. A gente trabalha com os mini implantes, com as ancoragens esqueléticas, através de mini implantes, com os tops desoclusores e a colagem. E individualizando cada caso, pessoal. Então, a gente tem uma prescrição que a gente usa para todos os casos, porém, a gente individualiza a biomecânica para todos esses casos. Isso é muito importante. Então, é aquela história, não é autoligado, não é só colar e deixar o braço trabalhar. Ela é, ao menos, uma peça só. Ela é uma pequena parte da tua biomecânica. Então, olha lá que interessante, né? Ele vai fazendo. Uma colagem rapidinho, né? Só para como é que eu faço minha colagem, eu começo de anterior para posterior, tá? Eu começo fazendo ataque ácido de canino a canino, e depois eu venho de posterior para anterior para anterior. Só para mostrar, usamos os posicionadores. Então, quando eu posiciono todas as peças, quando eu termino de posicionar, eu já uso meu fotopolimerizador, ó. Reparem que essa aqui, ó, tá tortinha, ó. Tá vendo? Tá tortinha essa aqui, ó, tá errado, ó, tá vendo a altura maior aqui e menor aqui, né? Então, daí, conforme eu vou fazendo um ataque ácido na região posterior, ó, vai reforçando a fotopolimerização anterior. E veja que legal esse arc flex da FGM, que ele é muito bacana, porque você consegue puxar e consegue visualizar o segundo molar. O que tem de gente que tem preguiça de colar segundo molar, pessoal? Mas segundo molar é dente. Faz parte da biomecânica. Temos que colar sempre até segundo molar. Como é que você vai trabalhar plano oclusal se não cola segundo molar? Larga a mão de ser preguiçoso. Faça uma colagem de posterior para anterior que vai dar tudo certo. Olha lá, ó, cola posterior, né? Puxando, né? Cola posterior, cola o primeiro molar, pré-molar, e daí quando já está fotopolimerizando desse lado, você já fez o ataque ácido do outro lado. Então, enquanto está reforçando aqui, está esperando lá. E assim é uma colagem bem rápida, bem efetiva de fazer. Tá? Bem efetiva de fazer. Então, olha que interessante. Essa é a primeira consulta dessa paciente. Olha só, tudo que você melhora. Teu diagnóstico, tudo que você viu no teu diagnóstico, você está combatendo aqui nessa primeira consulta. Ah, professor, pensei que era só colocar um bracket autoligado e ele fazia milagre. Eu também pensei lá de 2006 a 2012. E como muita gente está pensando hoje em dia com os alinhadores. Não é assim, pessoal. Biomecânica é biomecânica.
Já falou o professor João Batista. Então, olha que interessante. Cada um tem sua função. Né? Cada um tem sua função. Olha só. Guiar a língua, impedir a interposição, top desoclusor com a função de ortobite, tá? Uso precoce de elástico, 24 horas, 316 leve, 24 horas, 316 leve, classe 2 curto, tá? Cada um vai ter sua função. E olha que interessante como é que a gente vai fazer o conforto do paciente, olha que bacana. Sempre ponham a resina na vestibular. Veja ali, ó, que está lá a resina ali na vestibular, deixa eu aumentar aqui, ó. Veja que está a resina na vestibular ali, ó, para o conforto do paciente. Parece besteira, mas não, isso é um conforto do paciente, não machuca ele e ele não retorna à tua clínica, tá? Então, olha lá. Sequência de fio, para esse caso, a gente usa só o tamanho superior, no superior e no inferior, né? Nessa sequência de fio aqui, ó, 14, low force, 16, né? Ou, quando você tem muitos apiamentos, a gente vem para o 14 mais 12. A gente usa 2 fios dentro do mesmo slot para quando tem dentes muito girados. Quando você quer agilizar, essa é uma excelente sequência de fio quando você tem muito apiamento. Como nesse caso não tinha muito apiamento, depois de 60 dias do 14 para o 25, a gente pediu uma panorâmica. Se eu quero torque, eu venho para cá. Como nesse caso eu não queria torque, eu parei no 16 por 22. Então essa é a sequência de fios do sistema T-Control, tá? É a sequência de fios. Uso muito o stop com Top Comfort. E olha que bacana, vamos entender a biomecânica do caso. Tá? A colagem e mais o top desoclusor vai ajudar na intrusão. Tá? E qual que é a biomecânica, a física de fechar essa mordida? Tá? O centro de resistência. Então, a gente põe os top desoclusores aqui, trabalha no centro de resistência da maxila da mandíbula, faz a colagem mais alta, então a gente vai ter quase que o mesmo efeito com geal-meal, tá? Porém com arco reto, dentro da filosofia. Tá? Cada um trabalha com as armas que tem na mão. Essa é a nossa arma, de como montar o caso clínico. Então, olha lá, trabalhamos muito junto com a autocinese nesse caso. Como é que a gente trabalhou a autocinese muscular dessa paciente? Com os esporões feitos em resina, e também, segundo Nóbrega, Jurandir e essa foto do professor Glauber, todo paciente meu que tem incompetência labial, ele sai com esse botão e esse elástico fazendo exercício assim. Ó. Olha lá que legal. Ela já puxa e faz 5 minutos por dia, antes de dormir, 5 por dia ela faz isso daí. Ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? No lábio. É o lábio que segura. Tá? Então, ele vai ter o resultado, mas a gente tá trabalhando para que tenha esse resultado. Não é assim, é milagre, aparelho autoligado. Não, a gente está trabalhando. Veja, normal. Veja a primeira consulta. O fio 14, ó, fio 14, ela mora numa cidade chamada Blumenau, que é em Santa Catarina, que é meio longe daqui, de Curitiba. Então, ela vem a cada 45, 60 ou até mais. Ela retorna aqui no meu consultório. Então, veja só, o bite block, mais de 2 milímetros, com a função de intruir. Colados mais alto. Você faz o centro da resistência da maxila, da mandíbula, você vai fazer um fulcro aqui. Você colou mais alto esses brackets também. Então, você colocou os esporões e está fazendo exercício aqui na frente. Então, primeira consulta. Segunda consulta, você repete essa biomecânica, porém, daí você aumenta o top desoclusor aqui e repete essa biomecânica. E, ó, uma consulta, 2 consultas. Na terceira consulta, ela chega assim, ó. Olha só. Olha a diferença da primeira consulta para a terceira consulta dela. Mas o que é? Você preparou para que acontecesse isso. Tá? Você preparou para que acontecesse isso. Agora ela vai modificar, eu ainda preciso corrigir um pouco esse plano oclusal para fechar mais aqui, porque eu não posso usar elástico aqui na frente, porque ela já tem sorriso gengival, então eu vou trabalhar plano oclusal. Então ela chegou assim no meu consultório e ela vai sair assim. E ela vai sair assim, ó. Terceira consulta, tá? 3,16 médio, retorno a cada 45, 60 dias. Olha só, eu aumentei mais os tops dela e um elástico box, né, na região para terminar de corrigir o plano oclusal dela. Tá? Então é muito importante isso, trabalhar com planos oclusais. E na quarta consulta chegou assim, ó. Aí eu coloquei o 14 por 25, 14 por 25 e um box, né, classe 2 para ela aqui, tá? Mais 60 dias para ela.
E depois de 8 meses de tratamento, olha que bacana, de onde ela saiu em 8 meses, tá? Sem usar elástico anterior, pessoal. Ela não usou elástico anterior. Isso aqui foi trabalhado no plano oclusal dela, tá? Isso é muito importante vocês saberem. A gente não usou elástico anterior nela aqui, tá? Trabalhou somente com esporões, exercícios e todo somente, né? A gente montou para que acontecesse isso. É muito importante. A biomecânica do sistema T-Control. Então agora a gente vai fazer o quê? Fechamos a mordida. Ela reclamou. E o sorriso gengival? Calma, agora vamos trabalhar o sorriso gengival. 8 meses de tratamento. Temos tempo, pessoal. Vamos lá. Então, a gente vai fazer esses 4, né, segundo o artigo do Câmara e Martins, a gente vai fazer esses 4 fotos, né, essas 4 fotos. E também tem um artigo do Seixas, Costa Pinho e Araújo, na Dental Press, que é uma análise do sorriso gengival do paciente, tá? Do sorriso gengival, que a gente faz também, tá? Então, olha lá, lábios fechados. Veja a força do mentoniano, que pega o orbicular inferior para fechar. Veja quanto tempo ela foi respiradora bucal, tá? Então, fonoaudiologia junto aqui. Lábios relaxados, relaxou, respira pela boca. Sorriso social, que ela aprendeu a fazer, e o sorriso normal, espontâneo. Veja que ela ainda tem uma atresia, por isso que nesse caso eu vou trabalhar com os mini implantes posteriores também, para intrusão, tá? Olha só, essa é a biomecânica do caso dela, que a gente vai fazer agora ao chegar no fio 14 por 25 ou 16 por 22 de aço diagramado, hein? Sempre é aço diagramado, tá? Essa é a biomecânica do caso dela que a gente vai trabalhar, continuando a nossa, né, os nossos mini implantes. Então é isso que a gente vai buscar agora, depois que a gente alinhou, nivelou, já mudou um pouco o plano cruzal. Isso eu já passei para vocês, tá? Eu já passei para vocês aqui, né, como que a gente faz essa biomecânica. Isso é uma coisa que você printa a tela, tira foto, tá? Que é muito importante, como você tem que saber, para não acontecer de vestibularizar demais esses dentes aqui. E aqui está a primeira instalação. Começamos a instalar na posterior, tá? Posterior. Então, esse aqui é um mini implante da Protect, e esse é um mini implante da COP, 2.0 por 12, 2.0 por 11. E nós trabalhamos com alguns tipos diferentes de elástico para testar, tá? E olha que interessante aqui, ó. Eu segurei aqui com um alicate de torque, fiz um torque progressivo palatino, torque progressivo palatino no fio 16 por 22 de aço, tá? Para quê? Para controlar. E essa ativação aqui a gente vai fazer a cada 60 dias. Uma vez ativo da frente, uma vez ativo de trás. Uma vez ativo da frente, uma vez ativo de trás. Assim a gente controla aquela vestibularização. E veja os stops aqui, ó. Tem stop aqui, tem stop aqui, tem stop aqui, stop aqui. Na distal dos brackets para ajudar a controlar, tá? Então, veja lá. Então, sempre com torque palatino resistente, e o T-Control ele é menos 12 nessa região aqui, então ele ajuda também nesse controle de torque, tá? Mas devido ao play, você ainda vai dar um torque resistente no fio, tá bom? É bem importante saber o bracket, a prescrição que você está trabalhando, segundo o professor André, que deu muito bem a aula dele hoje. Olha que interessante aqui. Então, começamos posterior, fazendo a biomecânica. No outro mês, ela voltou para instalar o anterior. Como é que a gente instala todo o mini implante intraveolar? Não inventa moda. Faz o posicionador, tira um raio-x e seja feliz. Instale teu mini implante, tá? Olha, veja que está amarelado lá atrás. Por quê? Porque a gente não reativa lá. A gente reativa só a cada 45, 60 dias. E vamos instalar o anterior. 30, 30, 30, 30, 30, 30. 120 gramas aqui, 120 gramas aqui. Professor, como é que eu vou medir? Tensiômetro, pessoal, não no olhômetro. Tensiômetro, não olhômetro, tá bom? Tensiômetro, tá? Então, olha lá, a força de intrusão é em média de 30 a 40 gramas por raiz, tá? Então, se você colocar 40, 40, 40, 160 gramas. Se você calcular 30, 30, 30, né? Vai ter 120 gramas nesse elástico, 120 gramas nesse elástico. E esse elástico aqui é um elástico só para segurar a reação que ocorre quando a gente está intruindo anterior. Tá? Veja a visão lateral, que ele está amarelado, ó, que ele não vai ser ativado só a 45, 60 dias, para diminuir a vestibularização. Tem um torque lingual, mais ou menos 12, que é nos premolares,
para manter a intercuspidação da prescrição. E, olha lá, elástico 3,16 médio no turno, só para ancoragem, porque eu estou usando essa mola aqui, ó, para mesalizar, para fechar esses espaços e deixar ela em classe 1, que ela tinha uma discrepância dentária aqui também, tá? E olha que interessante lá, do outro, um classe 1, tá? O classe 1 desse lado aqui, tá? Nós estamos quase acabando na nossa aula aqui, né? E avaliação no mês 3, instalação no mês 4 do MPO posterior, instalação no mês 5 do MPO anterior e 3 meses depois, tá? Dia 7/8, nós estabilizamos, porém é uma estabilização ativa. A gente coloca esse amarrilho ativado, tá? Ele vai ter um residual de trabalhar mais uns 2 meses aqui de ativação de intrusão. É uma ativação, é uma estabilização ativa, tá? Então, em média, são 6 a 8 meses. Claro, dependendo do quanto você vai intruir, né? Nesse caso, foram 4 meses de intrusão com elásticos e mais 2 meses com os amarrilhos, tá? Uma intrusão ativa, tá bom? Veja só, né? Quando a gente fez aquela avaliação, depois de 8 meses que a gente fechou a mordida dela, quando a gente fez a avaliação, e no dia 7/8 de 2009. Então, agora a gente está nessa fase aqui. O que aconteceu? Ó? Lembra daquele bracket torto aqui? Ó? Eu tive que trocar ele, tá? Tive que trocar ele. E isso eu quero que vocês vejam. Trabalhem planos oclusais. Trabalhem planos oclusais. Sato, Daniela Storino, professor Hideo, Slavicek, que a correção da classe 2 ela é vertical, não só anteroposterior. Então está aqui, né? A gente tirou daí os mini implantes posteriores, ficou só com o mini implante anterior, tá? Veja a qualidade das raízes dela, continuaram uma boa qualidade, e veja esse plano oclusal dessa paciente. Olha como operou. Por quê? Porque a gente fez aqueles 6 passos antes daquela biomecânica do sistema de controle, para planificar. Ah, poderia ter usado o GEAL, MEAL aqui? Poderia, mas a gente fez do sistema de controle. O importante é você saber a filosofia de trabalhar os planos oclusais. Então, aqui é a foto dela no início, né, mais ou menos, agora na fase que ela está. E isso é bacana a gente ver. Olha só, essa é um raio-x que eu peço sempre no meio. Opa, desculpa. Vamos voltar aqui. Olha lá. Veja só aqui a diferença, ó, essa paciente. Como o tratamento do classe 2 é vertical. Olha só, o ANB dela, pessoal, 9.171. Lembra que eu falei no começo? Classe 2 esquelética. E olha o ANB dela agora, 5.51. Ela ainda não terminou, claro, tá? Ela continua uma classe 2 esquelética, porém a gente conseguiu diminuir em 4 praticamente. 4 graus, né? Essa maloclusão trabalhando só o vertical dela. Ainda falta encaixar aqui, ó, tá bom? Ela ainda vai encaixar e vai levar o ponto B dela mais para frente ainda. E olha que bacana o perfil dela inicial. Olha o perfil dela inicial. E olha o perfil dela agora. Eu tirei essa foto ontem. Olha que legal o perfil dela. Olha o quanto a gente conseguiu melhorar essa região do ângulo nasolabial dela. Olha o nasolabial dela. Veja, ó, o ponto B dela, a diferença do ponto B dela. A hipotonia que ela tinha, agora está normal. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar os planos oclusais. Então, foram 14 meses de tratamento. Primeira consulta, veja que interessante, ó. Agora, quando ela está aqui, estabilizando, né? Ela está nessa fase de estabilização, é uma estabilização ativa que vocês fazem, a estabilização ativa. E foram o seguinte, pessoal, desse tratamento. Durante 8 meses, fizemos os 6 passos do sistema de controle. E depois, o 7º passo, foram mais 6 meses. Né? Então, ela está 14 meses, e isso que é legal, ó, 8 consultas. Ela dividiu o tratamento dela completo em 20 vezes para mim. E está lá, passou o cartão e está caindo. Só que ela veio de 14, ela veio 8. Olha que bacana. Nesses outros 6 meses, 6 vezes que ela não veio, essa diferença, eu pude fazer o quê? Ir dar aula, eu pude ir mergulhar, pude ficar com a minha família, fazer exercício, né? E não precisei estar no consultório e continuei ganhando. Então, pessoal, mudem o sistema de vocês que vale a pena. Vale a pena.
tá? Vale a pena. E olha só, inicial, né? Quando a gente fez a avaliação, quando a gente começou a parte de intrusão dela, olha lá, olha a diferença quando a gente agora fez a estabilização. Porém, lembra? Ó, esse bracket ainda está errado, tá? Quando eu estabilizei, eu voltei um fio para o 14 para o 25 e troquei esse bracket, tá? Eu nem me preocupei com esse bracket. Agora, como eu estou na fase de acabamento, a gente troca alguns brackets, tudo. Isso é uma coisa muito legal, uma dica clínica que a gente dá para vocês, que vale muito a pena. Na dificuldade de abrir as portas dos brackets autoligados, colocar durante 1 minuto o ataque ácido fosfórico. É o que a gente faz no esmalte, que ele vai dissolver. Olha o que tinha de tártaro quando ela voltou. Ele vai dissolver aquele tártaro que tem na portinha, então você põe aqui por baixo e todo o bracket, e daí você faz o quê? Daí você limpa, daí você consegue abrir as portinhas, tá bom? Isso é uma dica clínica muito valiosa. Tem gente que não consegue abrir as portinhas porque tem tártaro. Não é pela qualidade do bracket, mas sim porque tem tártaro. E aqui está ela, de ontem dela. Ó, veja que abriu o diastema porque lembra que estava torto o longo eixo? Como eu troquei o bracket, a raiz veio no longo eixo certinho, abriu um espacinho. Coloquei um elástico corrente. E olha que bacana aqui agora. Ó. À noite ela vai usar um 316 leve, do mini implante para ajudar a fazer aquele giro do plano cruzal e o fechamento. E durante o dia ela está usando classe 2 aqui, 316 médio, e um box classe 1, 316 médio. À noite ela fica com este e soma com este aqui. À noite ela fica com este e soma com este aqui. Tá bom? Então é muito importante você usar os seus mini implantes para ajudar no giro do plano oclusal do paciente. Tá? Olha que legal. No início, lá quando a gente planejou o paciente nos 7 passos da filosofia T-Control, do sistema T-Control, e agora, quando ela está fazendo refinamentos finais e estabilização, que ainda eu estou mesializando um pouquinho esse lado aqui, veja que eu conjuguei daqui para cá, coloquei um elástico corrente e tem espaços aqui, tá? E esse lado aqui a gente está girando esse plano cruzal, para que não nada de elástico aqui na frente, pessoal, tá? Porque a gente está querendo corrigir o sorriso gengival. E quero mostrar para vocês aqui a diferença no começo e agora na fase que ela está de estabilização. Lembrando que esse diastema abriu só porque eu troquei o bracket e melhorei o longo eixo do paciente. Todo dente inclinado ocupa mais espaço. Quando a gente alinha, sobra espaço. Tá? Então ela está nessa fase. Vai retornar agora no meu consultório daqui a 60 dias só 60 dias, porque ela volta lá para Blumenau, Santa Catarina, a 60 dias, e nisso ela está pagando o boleto, porque eu cobrei dela o pacote fechado, tá? Dividido em vezes que é proposta que foi dada para ela. Então, pessoal, o que eu deixo para vocês, façam um excelente diagnóstico, colagem, stops, né? Façam uso para pode usar essa filosofia aqui, esse sistema de controle, tá? Faça um bom planejamento, tá? Para qualquer tipo de ortodontia tem que ser feito isso, tá bom? Uma boa prescrição que realmente controla o torque e você vai usar uma só para todos os casos clínicos, tá? E agora com um novo modelo que é da Ideal, a minha nova parceira é da Ideological, tá? E quero agradecer para vocês, né? Aqui está o meu e-mail, podem mandar caso clínico, aqui está meu Instagram, mandem lá, foto que vocês tiraram, manda para a gente, dá um like se gostou, não gostou. Eu quero que falem para mim realmente se gostaram, se não gostaram. Aqui está meu WhatsApp e quero deixar para vocês um videozinho para que a gente possa terminar, que sempre façam isso, sorrir. Vou te torturar. Tá? Principalmente nesses momentos, devemos sorrir. Tá? Precisando de mim, é só mandar um e-mail. Tá? Quero agradecer a Ideological, agradecer a todos que me ajudaram a fazer essa aula. Pena que a minha imagem não apareceu, mas fica na memória de vocês. Quero agradecer a todos, a presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo.
aproveitem a sexta-feira, o feriadinho de vocês, dia do trabalho, e vamos lá, sempre vamos sorrir, que é o nosso melhor caminho a qualquer diversidade, sorrir. A gente tem que passar pelo problema, não tem? Então vamos sorrir, né, para poder passar pelo problema, que é a melhor coisa. Professor Daniel. Olá, tudo bom? Tudo. Quero Tudo primeiramente beleza. agradecer pela aula, né? Foi um show de Muito alta obrigado, meu amigo. qualidade. E teve um pessoal que fez umas perguntas, até lá no começo, que eu acredito, né? Eu não sei se tu chegou a dar uma olhada ali na hora da aula, que Não deve... cheguei, não cheguei. Então, vamos lá. A Adriana fez uma pergunta lá no começo, que é quando eu acho que tu fez tu estava intuindo a maxila daquela menina, se tu tinha feito uso de fio 012, era aquele paciente que fez colagem na pediatria, tu fez Ah, uma... sim, o PDM, né, que é o protocolo de dentição mista. Isso. Uhum. Então, Bem, foi um fio leve, né? Sendo com a dentição mista, tu tinha dentes ali que eram descidos e tu fez a colagem, né? isso. Então, essa força era uma força leve com fio 012, certo? Não, na verdade, a gente faz o uso do fio Cupernitai, tá? Podemos, se tiver muito apinhamento, a gente usa o 12, mas normalmente a gente entra com o 14, por quê? Porque nos aparelhos autoligados nós temos o play. Nós temos um slot posterior 22 por 28 e nós temos um fio 14. Então, esse fio, ele trabalha totalmente solto. Ele vai trabalhar principalmente na porta do bracket autoligado, e como ele é um Cupernitai, ele é um fio que quando você toma uma água, ele fica frio, ele volta. Então, ele é um fio muito fisiológico. E como tem essa folga, por isso que a gente faz o PDM só com aparelho autoligado. Porque não pode fazer um PDM, colar em dentes descidos, com fios de nitinol. Você não pode usar fio de nitinol, você usar Cupernitai de boa qualidade e autoligados. Entendeu? Então, a sequência daquela menina foi 14, 16, todos Cupernitai. O 14 por 25 Cupernitai, que foi o de trabalho, que é dela, tá bom? E junto as pistas planas, a filosofia da ortopedia funcional, pistas planas diretas, junto com o planejamento da colagem e da biomecânica. Tudo junto. É excelente, viu? Eu trabalhei muito tempo com a ortopedia funcional dos maxilares móvel, tá? E agora, hoje em dia, eu controlo essa biomecânica com muito mais efetividade. Obrigado. Uma outra pergunta da Alexia que ela fez, mas acho que de repente já foi respondido durante a aula, é que a intrusão da maxila é eficaz até qual idade? Tu mostrou casos, né, de adolescentes. Então, isso. Desculpa, pode terminar. Não, Pode terminar, André. não, a pergunta seria, é eficaz até qual idade, assim, para poder fazer a intrusão de maxila? Então, a gente trabalha, em média, até formação de segundo molar, né? Quando a criança já tem segundo molar, a gente começa a trabalhar daí com as ancoragens esqueléticas, tá? E a gente já começa a usar, quando nasceu o segundo molar em boca, ele quer dizer que já tem uma qualidade de osso, onde a gente pode fazer uma instalação de mini implantes. E o adolescente ele já entende o que é um mini implante. Então, a gente trabalha principalmente na dentição mista de 7 a 10 anos, tá? Através do McNamara, quando tem problema esquelético, e com as pistas e a biomecânica da PDM, tá? De 7 a 10 anos. Depois dos 10, normalmente a criança começa a trocar os dentes descidos. Daí fica muito ruim, porque o dente começa a ficar mole, dói. Então, a principal etapa é de 7 a 10 e depois espera vir a dentição permanente para a gente usar os mini implantes daí. Tá. Então, Daniel, eu quero agradecer, né, pela presença aqui no nosso congresso. Muito, eu que agradeço. Poxa. Foi uma aula sobre essa exposição gengival. Eu acho que é um caso que todo mundo, quando se depara com, né, com esse tipo de tratamento que a gente precisa fazer dos nossos pacientes, a gente precisa ter esse conhecimento do planejamento, como tu botou, o diagnóstico, né? E se planejar. Sim.
Então, assim, foi muito bem explicado, foi muito importante isso para nós. E uma Então, coisa muito bacana é que você viu que a gente trabalhou planos oclusais, e isso é muito sim. importante, sem Uhum. usar elástico lá na frente, né? Isso é que o pessoal que assistiu minha aula que marque isso, trabalhar plano oclusal. Com certeza. Então tá, gente, muito obrigado então Né? por tudo. Muito obrigado, vocês também.